dar continuação, nós estamos vendo, né, compartilhando sobre Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Nesse capítulo aqui, né? Capítulo 6, é que nós estamos retidos para nós ver o que foi tratado nesse capítulo. Ele é de suma importância para aqueles que estão começando no Evangelho. E claro, irmão, também para nós, que temos tempo no Evangelho, não muito, mas um pouco a mais. Porque os assuntos que é tratado aqui, eles são importantes se saber. Até mesmo porque nós estamos vindo de um Evangelho, né, que sofreu apostasia, onde muitas coisas foram esquecidas, né? Mas Hebreu aqui, como nós sabemos, ele foi escrito no século I, no começo do Evangelho, né? Onde as coisas estariam ainda normais. Hoje nós temos um Evangelho que não é normal. Aconteceram muitas coisas, houve muito desvio, né? Então, às vezes os irmãos, mesmo no antigo, não compreendem isso aqui. Não, sabe? Mas esse assunto aqui, por exemplo, são as coisas rudimentares. São os rudimentos, são aquelas coisas primeiras. Quando você crê no Senhor e você propõe no teu coração caminhar no Evangelho, são as primeiras coisas que você deve compreender. Vamos dizer, podemos falar que é o beabá, né? Mas é muito importante esse beabá aqui, porque isso vai nos dar uma compreensão uma melhor compreensão da profundidade que é o Evangelho. O Evangelho é uma coisa profunda, né? Mas esses aqui são os primeiros itens que são aplicados na nossa vida logo de imediato, como nós cremos. E claro, irmão, nós precisamos conhecer para poder a gente entender o que o Espírito Santo vai aplicar na nossa vida. Todo conhecimento tem um significado, tem um objetivo. Tem um significado, mas também tem um objetivo. Entende? Isso quer que nós conheçamos a palavra, para a gente poder compreender como Deus trabalha com o homem. Porque existe trabalho de Deus que é difícil. Mas quando você tem um conhecimento, aí você fala, sabe, você se sujeita. Tem um ponto difícil do trabalho de Deus para nós. Amém? Entende? Por isso que quando Ezequiel, quando ele comeu o livro, também João, quando ele comeu o livro, ele falou que o livro na boca dele, o Senhor falou, come esse livro aí, ele comeu. João também fala sobre isso, de Apocalipse. Ele fala que o livro, na boca dele, era doce igual mel. Mas quando o livro atingiu o ventre dele, diz que amargava igual um fel. Então conhecer de imediato a palavra, ela é muito, sabe, você conhece ela com uma alegria, né? Sabe, você recebe ela com uma alegria. Mas quando ela começa, irmão, quando Deus começa a trabalhar essa palavra em você, aí vem um amargo. Sabe? Porque, sabe, e nós temos muitas coisas ruins e malignas, que é do diabo, que Deus quer tratar, quer destruir. A obra de Deus é destruir aquilo que é maligno na nossa vida, na minha e na de vocês. Não é diferente. Amém? Por que não é diferente? Sabe por quê? Porque
nós pertencemos nós somos seres humanos, viemos de um homem só. Esse homem só foi afetado pelo pecado. Tá? Satanás produziu um homem, a sua natureza maligna. E ele fez isso para destruir o homem. Entende? E diz a Escritura que Deus veio para desfazer a obra do diabo. Então o Evangelho tem como objetivo recuperar o homem. Então esse assunto aqui, ele é importante a gente entender, né? E aqui, por exemplo, quando Paulo fala aos Hebreus, você vai notar que Paulo não quer falar desse assunto. Porque os Hebreus já compreendiam, já conheciam esse assunto. Esse assunto não era para ser de novo ministrado aos Hebreus. Por quê? É como se alguém estivesse fazendo, vamos dizer, estivesse fazendo faculdade e tivesse de novo aprender o beabá. Não é estranho? Se na faculdade uma pessoa, vamos de novo aprender o beabá? Beabá, vou jogar sem polícia pela janela, isso sim. Beabá, que isso? Então é o mesmo assunto aqui. Sabe? Ele já estava, sabe? Mas o escritor aqui menciona essa palavra para advertir eles que eles precisavam estar mais à frente. Sabe? O desejo de Deus é que eles estivessem mais à frente. O desejo do ministério é que eles estivessem mais à frente. Então ele menciona esse assunto aqui como coisa que eles já conheciam, que eles precisavam estar mais à frente. Porque o propósito de Deus aqui, né, é que o homem seja perfeito. O propósito de Deus é Deus quer aperfeiçoar o homem. O Evangelho, irmão, é para aperfeiçoar o homem. Porque o homem ele é imperfeito por causa do pecado. Deus não terminou a obra dele. Nós ainda estamos ainda incompletos, irmão. Por exemplo, o nosso corpo morre, ainda sofre a morte, ele ainda sofre ainda, sabe o quê? Ele ainda sofre a morte, a degradação. Isso. Por exemplo, aos 20 anos, a células começam a morrer. Elas vão se renovando, depois elas passam a morrer. A partir dos 20 anos, começa o processo de morte. Porque não temos ainda um corpo perfeito, não temos um corpo incorruptível. Esse também é o propósito do Evangelho. É salvar o homem. A salvação começa no espírito. Depois atinge a alma. Por último é o corpo. Esse corpo não está pronto para viver a eternidade. Nesse corpo aqui, 100 anos já é um problema. Né? Quando o nosso corpo atinge 100 anos já é um problema para nós. Mas o desejo de Deus, irmão, sabe, é que o nosso corpo vive na eternidade. E o corpo que Deus está trabalhando, sabe o que acontece? Ele se renova todos os dias. Quanto mais tempo passa, mais novo ele fica. Essa é a promessa do Evangelho. Quanto mais tempo ele passa, mais novo ele fica. Mas esse que nós temos aqui, quanto mais tempo ele passa, mais velho ele fica. Por causa do pecado. Então, eu estou falando por causa desse assunto aqui. Porque essas aqui são as primeiras coisas que o crente deve compreender, né? Vamos ler. Capítulo 6. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, viu? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina, ele manda deixar. Entende? Porque precisa avançar. Né? Prossigamos até a perfeição. Aí vai falar aqui, sabe? Aí vai, não lançando de novo. Eu não quero lançar de novo isso porque eu já lancei. É como se alguém fala, se você sabe ler, então você já conhece o beabá. Todo mundo que sabe ler, claro que ele conhece o beabá, sabe soletrar tudo. Ele entende mesmo.
Quem não sabe ler, irmão, não entende o beabá. Mas quem sabe ler, não entende o beabá. O beabá é a base do alfabeto, né, irmão? Para você poder prosseguir na perfeição do ensino, sabe, da matéria. Então é o que ele está falando aqui. Não, eu estou falando uma comparação para a gente poder entender esse capítulo aqui. Né? Não nasceu de novo fundamento. Ele vai falar que fundamentos são esses. De arrependimento de obras mortas, primeiro, fé em Deus, segundo, doutrina dos batismos, terceiro, imposição da mão, quarto, ressurreição dos mortos, cinco, e juízo eterno, 6. São 6 itens. Mas esse número 6, irmão, ele tem um significativo dentro dessa aplicação aqui, desse nível de ensino. O número 6 aqui representa o número do homem. O número 6 é o número do homem, biblicamente falando. Na matemática de Deus, o número 6 representa o número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. Por isso que o número da besta é 6666. Você vê também, é interessante, né? Que o número da barra, né? Do código, né? De barra é 666. São 6, você sabe disso, né? Ele é o número de controle. Ali também está o número do anticristo. O número do anticristo é esse aí. É 666. Amém? Onde nós podemos ver isso? Me parece que é Apocalipse 13, né? Deixa eu ver se eu tenho. Eu vou ler aqui, irmão, para poder, né? Eu vou ler desde o 10, por causa dos irmãos poderem compreender o contexto. Sei que alguns irmãos não precisam nem ler o contexto, não vai direto. Desde o 11. Subi, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes de um cordeiro, falava como um dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu se faz descer à vista dos homens. Engana os que habitam na terra, os sinais que lhe foi permitido que fizesse, na presença da besta, dizendo que aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebe a ferida da espada e vive. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fosse morto todos que não adorem a imagem da besta. Faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, sejam postos um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal ou o nome da besta, e o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número da besta é o número é 666. 663, são 3 6. 663. 6. 666. Esse é o número da besta. São 3 números. 666. Por quê? Porque a besta é titulada com esse número, que é o número do homem. Por isso que ele aqui está também apresentado, né? Quando fala aqui, esse número 6. A mesma coisa quando o Senhor foi transformar água em vinho, aquele casamento que houve, né? Havia 6 talhas, onde era depositado o vinho. Havia 6 talhas. E aquela 6 talhas que estava cheia de água, ele transformou em vinho. O número 6 ali é porque Deus veio para transformar o homem. Amém? Por isso que eram 6 talhas. Apesar de que o vinho ali é a vida de Deus. O homem ele é transformado pela vida de Deus. É a vida de Deus que nos transforma. Né? Por quê? Que Deus que nos transforma? Porque quando Deus criou o homem com a vida humana. Todos nós somos seres humanos. Mas quando Adão pecou, ele recebeu uma outra natureza.
a natureza do diabo, a natureza maligna. Agora o ser humano tem duas naturezas, a humana e a do diabo. Todo ser humano, não tem um que não tem essa natureza. Basta ele nascer. Ele já nasce com a natureza maligna, porque é o que nós herdamos de Adão. Exatamente. Então o Senhor veio para desfazer, sabe, essa vida maligna em nós. Através de quê? Do Evangelho. Através da vida de Deus. Quando alguém ouve o Evangelho que quer o Senhor entra na vida dele. Aí então, sabe, ele vai sofrer agora uma mudança. Amém? Deu para entender sobre o número 6? Então o primeiro item aqui, irmão, é arrependimento de obras mortas. Obras mortas, sabe? Hebreus, né? Hebreus 6, 1. Mas antes eu queria ver, me parece que é Atos 17. Atos 17, 30. Olha o que fala aqui, Atos 17, 30. Nós estamos vendo o primeiro item, que é arrependimento de obras mortas. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Quando Deus destinou um homem, sabe? Por isso que ele manda em todo lugar, em todo tempo, que os homens se arrependam. Ele já determinou um homem, sabe? Por quem ele vai julgar a terra. E esse homem é o Senhor Jesus, amém? E ele, sabe, deu certeza disso, sabe como? Ressuscitando ele do morto. Porque ele é o único ser humano que morreu e ressuscitou. É o único. Amém. Dos grandes nomes da humanidade, o único que ressuscitou é o Senhor Jesus. Maomé é um grande homem, mas está podre. Morreu e apodreceu. Buda, um grande ser humano, morreu, mas está podre. Maria, uma grande mulher, morreu, também um pouco apodreceu. Somente o Senhor, irmão, ressuscitou, amém? Eu vou ler de novo aqui esse capítulo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Aí vai falar, por quê? Por meio do varão que é homem, que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A ressurreição é uma prova de que isso vai acontecer lá no futuro. Por isso que agora Deus, irmão, anuncia a todos os homens, em todas as nações, em todo lugar, em todas as épocas, que o homem, sabe, se arrependa. Porque ele vai vir um dia, assim como ele veio para morrer pela humanidade, para levar a humanidade à condenação futura, e isso estava determinado já pelos profetas e pelo Velho Testamento. E ele veio e se cumpriu o que dele estava escrito, que ele é a vida, ele é o Messias, que veio para tirar o pecado do mundo. Da mesma forma, está escrito que ele virá pela segunda vez. Não mais para salvar o homem, ele vem para julgar o homem. Quem se arrependeu e creu nele, né, está livre, como está escrito lá. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que ninguém pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Viu? Ele quer que ninguém pereça. Então ele veio, como Deus, ele sofreu, sabe? Ele sofreu, sabe? A nossa condenação, ele morreu em nosso lugar, para a gente não ser condenado. Porque a condenação, irmão, sabe, é o juízo eterno, que é o sexto item desse tema. Que temos que saber. Que a humanidade, irmão, sabe, por causa do pecado, é réu do lago de fogo, do juízo eterno.
E muitas pessoas não sabem disso. Né? E nós sabemos, eu também nem sabia. Nós ficamos sabendo depois que nós ouvimos o Evangelho. Amém? Então ele veio, irmão, sabe? E morreu em nosso lugar. Mas qual é o propósito de Deus? Sabe? O propósito de Deus é que ele vai governar a terra durante 1000 anos. Deus vai governar a terra durante 1000 anos. Ele vai estabelecer o reino dele aqui, na terra. Então ele anuncia agora que as pessoas se arrependam para poder entrar no reino dele. Por isso que ele falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Ele falou pela segunda vez que ele tinha que nascer de novo da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus ele é espiritual. Então a pessoa tem que nascer de novo. Só para os irmãos entenderem, nós pertencemos ao reino físico. Todas as pessoas que entraram no reino físico é através do nascimento. Nasceu do ventre da mãe. Ninguém aqui, irmão, foi de outro modo. Para a gente vir essa terra, esse mundo físico, foi através do nascimento. Todos nós aqui nascemos. Todos nós temos mãe e viemos do ventre de uma mãe. E para nós entrar também no reino dos céus, é da mesma forma, não fisicamente, mas espiritualmente. Amém? Entendeu? Nós temos que nascer de novo, para poder ver o reino dos céus. Porque ele é espiritual. E para entrar, você tem que nascer de novo. Por que Deus quer isso? Porque ele vai estabelecer o seu reino. E só pode entrar no reino de Deus aqueles que ouviram o Evangelho. O Evangelho, irmão, é para recuperar o homem da sua queda e transformar o homem. É mudar o homem, transformar o homem. Porque o reino de Deus, ele é eterno. Ele não tem fim. Mas só que nós temos uma vida que tem fim. Mesmo nós cristãos, tem uma vida que tem fim. Então a gente precisa do Evangelho, sabe? A palavra de Deus trabalhar em nós. O trabalho de Deus começa primeiro aonde? No nosso espírito. Depois atua na nossa alma. Por último é o corpo. Primeiro Deus salva o nosso espírito. Por que Deus salva primeiro o nosso espírito? Porque o nosso espírito foi a primeira parte que foi afetada pelo pecado. A primeira parte que afetou, sabe, o espírito do homem, a primeira parte do homem que foi afetada foi o espírito do homem. O pecado afetou a primeira parte do homem, foi o espírito dele. Depois afetou a alma. Isso causou um efeito de morte no corpo. Por isso que o ser humano morre. Deus não criou nós para morrer. Nós não fomos programados para morrer. Mas por causa do pecado, o homem morre, né? Por isso que ele de novo, sabe, introduz o Evangelho, com todas as provisões de Deus na cruz, na ressurreição, na ascensão, para recuperar o homem. Por isso que a Escritura fala que se o Senhor viesse agora, que ele não vai vir, com certeza não vai vir, mas estou fazendo apenas uma comparação, se ele viesse agora, diz a Escritura, nós que estamos vivos, que ouvimos o Evangelho, vamos ser transformados num abrir e fechar de olho. Esse corpo aqui passa a ser imortal. Passa a ser incorruptível, sabe o que significa isso? Que não morre nem se corrompe. Ele não envelhece mais. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão já com um corpo de glória. Primeiro eles vão ressuscitar com um corpo de glória. Depois, nós que estamos vivos, seremos transformados. Amém? Amém. É o que diz a Escritura. Essa é a esperança da Escritura. Porque nós estamos sendo trabalhados pela palavra. E o trabalho de Deus começa no nosso espírito. Ela vai transformando a gente no espírito. Esse é o processo do trabalho de Deus. Depois com a alma. Que a alma, que é a parte mais difícil de Deus trabalhar, é a alma. Não para Deus, mas para nós. Por que é difícil? Porque Deus precisa, sabe, do nosso consentimento. Olha o que o Senhor falou. Aquele que quiser. Ele poderia falar, ó, todos me seguem. Se ele fala assim, ó, todos me seguem, todo mundo ia seguir ele. Mesmo aquele que não quisesse. Se ele falou, ó, todos vocês vão me seguir. Mesmo aquele que fala, não, eu não vou seguir Deus. Ele não ia ficar, sabe, irmão,
Ele poderia se agarrar na árvore, ele ia vir junto com a árvore. Se ele pegasse o joelho dele e dobrasse, irmão, sabe? O joelho dele ia quebrar, sabe? E ele ia andar assim mesmo. É obrigado, porque a palavra de Deus, ela cria, amém? Mas Deus não criou o homem, sabe, irmão? Deus não criou o homem para obrigar ele. Quando Deus deu a alma ao homem, sabe? Deus deu ao homem um livre-arbítrio. Uma decisão própria. Deus não quer que o homem siga ele obrigatoriamente. Ele quer que o homem siga ele por amor, porque por amor ele veio, amém? E diz tudo que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele falou, possa ser que alguém morra por uma pessoa boa, mas ele morreu por gente mais e perversa, que somos nós. O amor dele está provado, amém? Ele nos ama. Então ele fala, aquele que quiser vir após mim, o que ele fala? Negue a si mesmo, ó. Toma a sua cruz e me siga. Mas aquele que quiser. Nós aqui, sabe, que determinamos. Se eu quero, então, o Senhor está pronto para me receber. Mas eu posso dizer que não. Então, o trabalho na alma é mais difícil por causa de Deus precisa do nosso consentimento. Por isso que o conhecimento ele é importante. Porque você sabe porque o conhecimento te dá a compreensão do que está acontecendo. Do que aconteceu, sabe? Pela palavra você sabe o que aconteceu com a tua vida, o que vai acontecer no futuro. O Senhor falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você poder fazer o que você bem quiser e quando você morrer, irmão, você vai para onde? Para o lago de fogo. Triste fim, meu querido. O lago de fogo é um lugar, sabe, de condenação e de destruição, de dor. A eternidade, aí não tem mais retorno. Não é o inferno, pessoal. Hein? Não é o inferno. Mas Não é o inferno. Não, o lago de fogo é o inferno. O lago de fogo é o inferno. Não é o Tártaro que não é o lago de fogo, que não é o inferno nem o céu. Estou falando de lago de fogo, né? O lago de fogo é o inferno, que é a segunda morte. Diz lá a escritura, que foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para o homem. Foi feito para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque foram o diabo e os anjos que pecaram contra Deus no céu. Então, o lago de fogo é a condenação para ele. Mas o homem seguiu o diabo. O homem seguiu o diabo. Não tem o mesmo destino. Como está escrito, por conta, né, eles amaram mais as trevas do que a luz. Então eles seguiram o diabo. Então, irmão, vão fazer parte da mesma condenação. Mas como nós estamos falando aqui, irmão, a questão da alma, né, é a questão mais difícil. É a mais difícil. Porque onde está o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, e a nossa vontade, irmão, ela é contra nós mesmos. Sabe? Entende? Entenderam? Até aqui, entendeu? Então vamos de novo lá para Hebreus. Hebreus 6. Que nós estamos vendo arrependimento. Eu quero ler mais um capítulo sobre arrependimento. 20. Não tem não. Ah, não, tá certo. É 9. Encontraram? E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem pode ouvir, e nem anda. Meu irmão, as obras das suas mãos, está falando da idolatria. Porque essa praga aqui que vieram é para que o homem se arrependa da obra das suas mãos. Aí ele fala, os demônios, porque os demônios estão por trás da idolatria. Aí ele fala, que os homens fazem?
ídolo de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Aí fala que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. Aqui ele omite falar. Porque no Salmo 15 fala que os ídolos não vê, não andam, não respiram e nem falam. Mas aqui ele omite falar. Por que será que ele omite falar aqui? Porque nesse período aqui é o período da sexta trombeta. Aqui nessa época, quando vier, vai ter um ídolo que vai falar. Eles vão criar uma imagem que vai falar. Entende? Aqui ele está falando da sexta trombeta. Por isso que ele fala aqui, ele omite não falar. Mas olha a correção de Deus, é buscando o quê? O arrependimento. Deus busca o arrependimento. Deus quer que o homem se arrependa. Sabe o que significa arrependimento? Metanoia. Significa mudança de mente. No grego é metanoia, que significa mudança de mente. Então Deus quer mudar a mente do homem. Então Deus quer que o homem se arrependa. Amém? Então vamos lá de novo lá para Hebreus. Irmão, posso ler o 21, continuando ainda? Pode. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, e nem das suas ladroices. Seus roubos, né? Roubo. Está acontecendo muito O roubo. 21, ele leu até o 20. Algo de Deus com essa correção que Deus vai dar, né? Através das trombetas e da taça da ira de Deus, é para buscar o homem arrependido. Por que Deus busca o arrependimento do homem? Porque o reino dele vai vir. Sabe, irmão? E as pessoas não estão arrependidas por entrar no reino dele. O desejo de Deus é que todos participem do seu reino. Mas o homem, irmão, infelizmente não quer o reino de Deus. Então Deus vai fazer, sabe o quê? Sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer que cada dia seja pior ainda para o ser humano. Porque sabe o que está escrito? Basta cada dia o quê? Seu mal. Seu mal. Então Deus vai, cada dia vai piorar os dias, cada dia. Vai vir pior dia. Irmão, não virá bons dias não. Cada dia vai piorar. Porque sabe, irmão? Porque se Deus permitir que os dias aconteçam melhores, mais um vai ser mais ainda, vai fazer mais maldade ainda. Quanto mais festa, mais o homem vai piorando. Mas, irmão, vai numa festa onde você bebe, come, prostitui, faz tudo o que você quer, entende, irmão? Como você vem de lá e vai no enterro. No enterro você vem pensativo. Você é assim, é para ir para onde eu vou. Ó, deixa cair na hora. Ali você pode ouvir a Deus. Num banquete de festa, irmão, nem te atreve a pregar o evangelho. Tu te joga pela janela. Mas vai no enterro para tu ver. Aí ele já pode te ouvir, irmão. Tu vai ver a condição dele. Aquela condição é a dele. Então por isso que o Senhor, irmão, sabe? Vai fazer algumas correções, vai fazer alguns apertos. É que é para a humanidade refletir. Porque se morrer sem Cristo, irmão, sabe? É o dano que ela vai sofrer eternamente. Então Deus quer que, antes que a pessoa morra fisicamente, ela crê no Senhor. Pelo menos, para entrar no reino. Porque o reino vai vir, irmão. Amém? Amém. O reino vai vir. E Deus vai estabelecer o governo dele nessa terra. Não é eternamente, só 1000 anos. Não é eternamente não, só 1000 anos. Depois você vai destruir tudo isso aqui. Mas antes, sabe? Antes, ele vai estabelecer nessa terra aqui 1000 anos. Amém? Amém. Vamos ver isso? Apocalipse 20. Não é que eu falei isso aí? Para não dizer que sou eu que estou na minha cabeça. Só que diz a escritura.
Apocalipse 20. Vinte, 4 em diante. Vi tronos assentados sobre ele, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Viu, irmão? Quem é que foi dado o poder de julgar? Nós não lembramos lá em Atos? O Senhor Jesus. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E aqui, ó. Mas os outros mortos não viverão até que o 1000 anos se acabe. Esta é a primeira ressurreição. Esses aqui que não ressuscitaram, irmão, sabe quem é? São aqueles que morreram sem Cristo. São os ímpios, né? As pessoas ímpias que morreram sem Cristo. Quando o Senhor vier, vai ressuscitar os santos para estabelecer o milênio. Entende? E aqueles que morreram sem Cristo, eles não vão ressuscitar. Porque eles não fazem parte da primeira ressurreição. Sabe que eles fazem parte da segunda ressurreição. E quem faz parte da segunda ressurreição, todos eles vão para o largo do fogo. Não tem salvação para quem faz parte da segunda ressurreição, da segunda morte. Nem na segunda ressurreição. Mas olha o que ele fala aqui. Bem-aventurados e santos é os que fazem parte da primeira ressurreição. Vamos ler? O 6. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, Cristo, e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Isso aí é o governo, isso é o reino de Deus sendo estabelecido sobre todas as nações durante 1000 anos. Mas agora Deus quer que os homens se arrependam em todos os lugares, para poder entrar no reino de Deus. Não ficar fora. Porque ainda que eu não tenha nenhuma condição, mas Deus, irmão, já morreu no lugar dele. E tem provisão para nos introduzir no milênio, né? Basta nós crer. Basta a gente crer. Então por isso que é anunciado o arrependimento. Para conseguir o arrependimento do homem, que é debaixo de tribulações, sabe, irmão? E de aperto que o ser humano reflete sobre Deus. Infelizmente é assim. Sabe? Só quando aperta, oh meu Deus, me ajuda. Até os crentes, jejum e tudo, hora de madrugada. Né? Vamos voltar para lá de novo. Hebreus 6, porque estamos falando desse primeiro item. Né? Mas interessante que aqui ele fala, como nós falamos outra vez, ele acrescenta algo aqui. Nós não só arrependimento das mãos dos homens, Deus buscando arrependimento do homem, mas aqui ele fala arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. O que significa arrependimento de obras mortas? É que quando o homem, sabe? Porque todo homem, irmão, pecou em Adão. Quando Adão pecou, nós também herdamos o pecado dele. Foi passado de filho, de pai para filho. É hereditário. Todo mundo está debaixo do pecado, porque o pecado se tornou hereditário. Por isso que alguém acha estranho. O homem morreu e toda a humanidade foi condenada. Porque não entende que quando aquele homem pecou, e por causa do pecado de toda a humanidade foi condenada, é porque ele não só transgrediu, como ao transgredir, sabe o que aconteceu? Ele foi infectado pelo pecado. Vou fazer uma comparação. O governo não tá dando aí camisinha, nessa época agora. O que o governo quer? É que as pessoas não sejam contaminadas pelo vírus, né, irmão? Mas se alguém desobedece, o que acontece? Contaminado. É contaminado, foi o que você mandou, ele desobedeceu. E foi contaminado. Aí os filhos dele tudo nasceram já
com uma natureza pecaminosa. Então, irmão, tudo que o homem faz para Deus está morto. É obra morta. Não tem nenhum valor. Nada que ele faz vai servir para salvar ele. Ele continua condenado. Ele não pode fazer nada por si. Por isso que o Senhor veio para fazer por nós, amém? Ele é, sabe, a propiciação pelo nosso pecado. Deus aceitou o Filho dele morrer em nosso lugar. Por quê? Porque ele é inocente, ele é o Cordeiro. Nós estamos contaminados, não tem como nós saber agradar a Deus. Amém? Então, tudo que nós fazemos, irmão, às vezes, coitado, o espírita, o católico, sai dando esmola aí, querendo comprar a salvação. Irmão, pode comprar uma fábrica de velho e acender todo dia. Vai pular no fogo do mesmo jeito. As obras são mortas. Não tem valor. Só o que o Senhor fez, amém? Só o que Deus fez por nós. Essa tem valor diante de Deus. Ele é o Cordeiro. Foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só ele. Então por isso que ele fala que é arrependimento de obras mortas. Tem que nos arrepender de tudo que nós fazemos. Nada que nós fizemos no passado, fora de Cristo, tem valor. Só aquilo que nós fazemos em Cristo, amém? Como diz a Escritura. Quem nossa obra em Cristo, irmão, sabe? Ela tem valor em Cristo. Amém? Então essa obra morta aqui, como fala aqui, sabe? Tem esse sentido. Então, a primeira coisa é arrependimento de obra morta. Como eu estava falando outra vez, eu pensava que a primeira coisa seria a fé em Deus. Que a pessoa primeiro tinha que crer, para depois se arrepender. Mas que Deus coloca numa ordem aqui. Primeiro arrependimento, depois crer, depois ele recebe a fé. Primeiro é se arrepender, ele tem que mudar a mente dele. Ele tem que aceitar que Deus está 100% certo e ele está 100% errado. Quando você adere ao arrependimento, aí você está apto para receber fé. Porque a fé, irmão, não é só uma crença no teu coração que Deus existe. Não é isso que te salva. Porque diz a Escritura que os demônios crê e se estremecem. O diabo crê que Deus existe. Os demônios também. Diz a Escritura que ele se estremece. Mas não é salvo. Porque tem uma fé que me salva, que é um dom de Deus, amém? É o próximo passo que nós vamos ver. Essa fé que é um dom de Deus, que nós não tínhamos quando nós não éramos crentes. Depois que nós nos arrependemos, é que a gente recebeu essa fé, que é o dom de Deus. Abre aí, Efésios 2. Efésios 2:8. Olha o que fala aqui, Efésios 2:8. Por que eu estou falando isso? Não estou falando de mim mesmo, estou falando de Escritura. Efésios 2:8, olha o que fala aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Outro capítulo que vai nos ajudar também. Isso está escrito aqui em Judas 3. Judas 3. Judas é perto de Apocalipse. Judas 3. Amados, procurando escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever exortados a batalha pela fé, que uma vez foi dado aos santos. Não fala aos ímpios, aos incrédulos, aos santos, que foram aqueles que se arrependeram. Então, aos santos é dado essa fé. Então ele está mandando a gente batalhar por ela. Porque o diabo não quer que a gente, irmão, tenha essa fé. Ah, bem, é um dom de Deus. Diz a Escritura aqui
foi dado aos santos, mas quando foi que nós recebemos esse dom, essa fé? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esse dom, irmão, foi dado ao santo, nós recebemos ele através da palavra, amém? Qual palavra? A de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você recebe fé no teu coração. É por isso que há mudança, transformação. O sujeito, você conhece ele, né? Pior do bairro. Quando crê no Evangelho, você fica perplexo a mudança dele. Ele se arrependeu, amém? Recebeu fé. É a fé que nos salva. Diz tudo. Sendo justificado pela fé, temos o quê? Paz com Deus. É pela fé. Não é pelo nosso esforço. Que às vezes a pessoa fala, não, não vou ser crente porque ainda tem que largar isso, tem que deixar aquilo. Não, esquece, meu amigo. Se você for querer largar isso, deixar aquilo, você nunca vai ser um cristão. Porque nem você, nem ele, nem ninguém na face da terra deixa nada. Nós precisamos crer, amém? Aí sim, irmão, nós recebemos uma graça de Deus. Que não é o nosso esforço. É o que Deus fez em Cristo ao nosso favor, amém? São as provisões. Por isso que a primeira coisa é a fé, é o arrependimento. Para você receber as provisões. Que você está arrependido, tomar uma decisão no teu coração de andar pela fé. Por isso que a Escritura fala, Hebreus, diz aqui, ó. Hebreus parece que é 10, não é 9, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, aquele que se aproxima de Deus, quer que ele exista, que é agradador, que é luz. Viu, irmão? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, viu? Sem fé. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós cremos, amém? Amém. Então nós damos passo pela fé. Não espera, irmão, não tem esperança em você que você vai melhorar para poder servir a Deus. Toma já posse pela fé, amém? Amém. Eu creio nisso, eu vou continuar. Não vou recuar. Vou caminhar pela fé. Sem isso não é impossível agradar a Deus. Não tem como. Deus sabe que eu, primeiramente eu e vocês, não pode agradar a Ele. Nós não temos nenhuma condição. Nós nos tornamos malignos. Às vezes a gente até quer. A gente vê que os outros estão errados. A gente vê o nosso erro, mas não podemos, sabe, corrigir nossos erros. Amém? Outro capítulo, 10:38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então 10. Meus 10, né? Deixa eu me 10:38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Amém? Viu? Deus não tem prazer naquele que recua. Porque Deus sabe que nós não vamos conseguir com o nosso esforço, com o nosso mérito. É por aquilo que nós ouvimos e cremos, amém? Por aquilo que Ele conseguiu ao nosso favor na sua humanidade, na sua morte, ressurreição e ascensão. Por que ascensão? Porque é Ele que intercede por nós. Ele está como advogado intercedendo por nós. Ele entra na nossa causa, diante de Deus. E Satanás nos acusa.
mas ele se apresenta como o Cordeiro, amém? Que tomou a nossa causa, que pagou o preço. Amém? Então, e o outro, irmão, o outro item é batismo. Vamos abrir Romanos 6. Isso sucede quando alguém se arrepende e crê no Senhor, recebe fé para caminhar com ele é batizado. Esse é o terceiro item. Esse é o terceiro item. Então aqui o Espírito Santo entra com, sabe, com essa provisão aqui, com o batismo. Porque o batismo, irmão, ele é como um sepultamento. Por que ele é como um sepultamento? Diz a Escritura. Porque o que sucede é que quando você crê no Evangelho, o Evangelho te informa que o Senhor Jesus não só morreu pelo teu pecado, ele também te incluiu na sua morte. Quando ele morreu, ele te matou, e me matou e matou a humanidade. Deu fim à humanidade. Por que ele fez isso, nesse aspecto? É porque o diabo tem acesso ao homem natural, ao primeiro Adão. Satanás tem poder sobre ele. O homem fez uma aliança com o diabo. Então o Senhor desfaz essa aliança. Quebra isso aí. Como? Matando ele. Incluindo ele na sua morte. Para destruir a natureza maligna. Desfazer, sabe, o corpo do pecado. Como está se provando, então vamos ler. Entende, irmão? E agora, entende, irmão? Quando você se batiza, você está sepultando, porque quando alguém morre, o que faz com ele? Sepulta, né, irmão? Tá. E quando você sai da água, ali o Espírito Santo vai e te possui. Entra dentro de você. Com tudo que Deus conseguiu, através do seu Filho, na sua humanidade, morte e ressurreição, para dentro de você. Aí, irmão, você nasce de novo. Não fora, dentro. Você é gerada no Espírito, uma nova criatura. A partir dali, você sai debaixo do governo do diabo e passa a ficar debaixo do governo do Espírito. A partir dali, o Espírito vai te governar, vai te conduzir, porque desde já, sabe, você já faz parte do governo de Deus. Amém? Ele passa a te governar através do seu Espírito, porque o reino de Deus também está na igreja. Ele passa a te governar, por quê? Porque a igreja agora está debaixo do governo de Deus, do reino dos céus. Você passa então a ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, vamos ler aqui Romanos 6, esse processo aqui. Romanos 3. Romanos 6. Romanos 6. Ela fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de certo que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como fomos todos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Viu, irmão? Ele fala aqui. E quando viu que nós fomos sepultados nele, através do batismo, e quando ele morreu, nós estávamos dentro dele. Ele nos incluiu. Não pergunta para mim como isso aí foi feito. Vamos só crer na palavra, né? Porque nós estamos lidando com Deus. Temos que crer em Deus, porque isso é uma obra de Deus. Não tem ainda explicação, vamos dizer, científica, né? Para gente entender o processo, né? Dessa realização. Mas que foi feito, isso foi feito, amém? Ele é verdade. Sabendo isto, viu como ele fala que nós temos que saber? Por que está falando? Eu não sei.
Sei. Por que ele falou sabendo isso? Porque, irmão, nós não sabíamos que quando Jesus morreu na cruz, estava acontecendo esses vários trabalhos de Deus. Nós só vimos um homem morto na cruz, como os outros viram. A gente não sabia. Mas Paulo sabia pelo Espírito o que aconteceu ali. Entende? Todas as realizações que foi feita ali, Paulo sabia de todas elas, de todas aquelas realizações, quando ele estava morrendo. Uma é essa aqui, que ele está falando, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Vamos lá, de novo. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não se vamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Viu, irmão? Deixa eu ler aqui o 6 aqui, que é bastante. Dá uma visão bem mais ampla, né? Do assunto, sobre o velho homem. Versículo 6, por favor, galera. Vamos ler aqui. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. É destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Destruído e escravo. Vamos falar aí, né? Quando tornou-se escravo do pecado. Sabe quem é o escravo, irmão? O escravo é aquele que não faz a sua vontade.